Fala pessoal, mais um Bio na área. Eu sou a professora Camila e nós vamos começar mais uma videoaula. E antes de começar a nossa videoaula, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações das nossas videoaulas aqui do Bio na área e vamos lá! Na aula de hoje, pessoal, nós vamos aprender sobre ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são DNA e RNA. E em breve nós vamos falar um pouco mais sobre a especificidade de cada um, ok? Primeiramente, então, os ácidos nucleicos são macromoléculas. Macromoléculas, se a gente pudesse fazer uma analogia sobre como entender, pensa num trem. Ele é formado por vários vagões, onde esses vagões são conectados entre si. As macromoléculas biológicas do nosso corpo funcionam da mesma forma. Elas são unidas em blocos menores, em moléculas menores, formando então estruturas bem grandes, moléculas bem grandes. E essas moléculas grandes então são formadas de monômeros, que são essas unidades menores, certo? Então, os ácidos nucleicos são macromoléculas formados de nucleotídeos, que são então esses monômeros, certo? E qual a importância dos ácidos nucleicos? Primeiramente, a informação. Todo ser vivo precisa de uma informação de como ele vai ser, como ele vai se comportar, quais são os processos, as enzimas, as proteínas que ele vai ter, vai desempenhar e assim por diante. Então, dentro desse código genético, que é o que a gente vai falar um pouco, tem essa informação, essa informação codificada na estrutura molecular que vai compor o DNA. Então, a primeira coisa é a informação que os ácidos nucleicos carregam. A segunda, que também é muito importante, é a execução dessa informação. Então, não adianta só o ácido nucleico conter a informação, mas ele precisa executar essa informação de forma eficiente. Então, ele vai conter como se fosse uma receita de bolo, tá? Como deve ser o ser vivo, o organismo e a função que ele desempenha, mas também ele precisa executar essa informação, certo? E a outra é a passagem dessa informação para os descendentes, porque caso isso não aconteça, pode dar uma extinção, então é necessário perpetuar a espécie. Perpetuando a espécie, transferindo essa informação para os gametas e através da fecundação e toda a reprodução associada a isso, passa então essa informação, certo? Por isso, há essa mais uma função, a informação, a execução dessa informação e a transferência dessa informação para para a prole, para as próximas gerações da espécie. Então, a hereditariedade, ok? E aonde nós vamos encontrar os ácidos nucleicos? Apesar dele dar um pouquinho de dica pra gente, né? Nucleico vai te lembrar de núcleo. E sim, os ácidos nucleicos são encontrados no núcleo das células, mas não é só ali. Por isso, então, nós temos alguns locais dentro da célula que os ácidos nucleicos estão presentes. Então, o primeiro que a gente pode citar é o citoplasma das células procariontes. Essas células, por exemplo, não apresentam núcleo. Eles não têm a carioteca, então o ácido nucleico, no caso o DNA dessas células, ele fica disperso, fica solto dentro das células. Então, eu coloquei como exemplo aqui as bactérias, tá? Bactérias são organismos unicelulares procariontes, e o material genético não fica dentro de um núcleo, mas fica solto no citoplasma. Por isso, então, citoplasma das células procariontes. Vamos encontrar também dentro do núcleo, então no nucleoplasma dos eucariontes, no nucleoplasma das células eucariontes. A grosso modo, no interior do núcleo, aí sim, tem a carioteca, ou a membrana nuclear, é um termo mais correto, a membrana nuclear, e dentro dessa membrana nuclear o nucleoplasma. Então, o material genético, o ácido nucleico das células eucariontes fica ali envolvida pela membrana nuclear, mas no nucleoplasma, ok? Então, nós vamos ter aí, as plantas são assim, determinados fungos são assim,
os animais, todos os animais e assim por diante, protozoários também, ok? Na matriz mitocondrial, nós temos que lembrar um pouco das organelas da célula. Uma das organelas que formam as células eucariontes, né, que a gente vai encontrar no interior das células eucariontes, é a mitocôndria. Dentro da mitocôndria nós vamos ter um líquido, que é a matriz mitocondrial. E nesse líquido nós também conseguimos encontrar DNA. É um DNA circular, inclusive, e é sempre transferido no caso do ser humano, né, pelo óvulo, então pelas mães, né, pela mulher. Nós vamos encontrar também DNA no estroma. O que é o estroma? É o líquido no interior do cloroplasto. E o cloroplasto, só para a gente relembrar, ele é uma organela, assim como a mitocôndria, ele é uma organela, mas como a função dele é fazer a fotossíntese, realizar os processos fotossintetizantes da célula vegetal, então nós vamos encontrar DNA, nós vamos encontrar ácidos nucleicos dentro dos cloroplastos nas células vegetais, ok? E também, já que está em voga atualmente, no interior do envelope proteico viral. Então, os vírus também vão ter ácidos nucleicos. Nós não podemos padronizar que ele vai ter apenas DNA, porque ele também tem RNA. Então, ele pode conter um ou outro, até mesmo os dois. Mas os vírus também vão apresentar, então, os ácidos nucleicos. Nós temos dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. O DNA é uma sigla para um nome bem grande, né, de uma molécula bem grande, que é o ácido desoxirribonucleico, enquanto que o RNA é o ácido ribonucleico, ok? Como eu expliquei, as macromoléculas são formadas por pedaços menores, por tijolinhos, né, por pequenas moléculas chamadas monômeros. E a analogia que a gente usou foi do trem. Ele é formado, o trem é bem grande, mas ele é formado por unidades menores, que são os vagões. Da mesma maneira, os ácidos nucleicos, eles são formados então por unidades menores, que são os nucleotídeos. Mas o nucleotídeo é formado por 3 partes, da mesma forma. O ácido fosfórico, que eu já vou mostrar a estrutura molecular para vocês, uma pentose, e aí por isso é importante rever a aula de carboidratos, porque esse é um açúcar estrutural, é um açúcar de 5 carbonos, então ele não tem o sabor doce, ele só tem a estrutura dele é de um carboidrato, né? Ele não tem esse sabor doce, ele é um açúcar do tipo estrutural. E as bases nitrogenadas. Com relação às bases nitrogenadas, nós vamos encontrar na natureza, né, até hoje, né, só se encontraram 5, que nós vamos chamar pelas siglas, que fica mais fácil. Então, a adenina nós vamos chamar de a timina vamos chamar de T, citosina de C e a guanina G. Essas 4 nós vamos encontrar no DNA. Porém, o RNA não vai encontrar, não é encontrado no RNA a timina. Então, em substituição, nós temos a uracila. Por isso que nós falamos 5 bases nitrogenadas, porém, somente 4 no DNA e 4 no RNA. É que no RNA não tem timina, porque é substituído por uma uracila, ok? E agora vou mostrar para vocês a estrutura molecular, porque a partir de agora é importante a gente ter uma noção das ligações que acontecem entre esses monômeros. E isso é muito significativo que você entenda a união entre as moléculas, ok? Como os ácidos nucleicos, e em específico agora vamos falar do DNA, é muito grande, é uma molécula muito grande, é uma macromolécula, como eu disse, precisa ser constituído por monômeros, unidades menores que se ligam para formar então essa macromolécula. Com isso, nós temos 2 ligações muito importantes que eu quero passar para vocês hoje nessa aula. A primeira delas é quando acontece ligações, né, entre nucleotídeos da mesma cadeia de DNA. Por quê? Na próxima aula nós vamos ver as características de DNA e ela é formada por 2 cadeias antiparalelas. Então nós vamos entender um pouco isso mais para frente. Mas quando a gente vai ligar um monômero
um nucleotídeo em outro quando é da mesma cadeia de DNA, aí nós vamos ter uma ligação fosfodiéster. Então, no caso, eu mantive o mesmo padrão de coloração para facilitar o entendimento para vocês. Nós temos o grupo fosfato, representado em verde, a pentose, representado em laranja, e aqui em rosa, vermelho, depende de como vocês vão conseguir enxergar aí, as bases nitrogenadas. E ainda eu mantive aqui a adenina, para ficar mais fácil para vocês entenderem, certo? Então eu tenho, na mesma cadeia de DNA, eu vou precisar ligar um outro nucleotídeo. E o que é importante aqui é a gente entender que um nucleotídeo é ligado em outro através de uma ligação que vai acontecer entre a pentose de um nucleotídeo com o grupo fosfato de outro nucleotídeo. E essa ligação vai acontecer exatamente aqui, ó. Se nós lembrarmos a estrutura molecular do carboidrato, ele tem uma pentose, então 5 carbonos, carbono 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas. Nesse caso, o OH, o grupo OH que está ligado com o carbono 3 linha, vai se ligar com o hidrogênio do grupo fosfato, formando então uma ligação fosfodiéster, ok? Então aqui, para facilitar, tirando essa parte molecular, e aqui, claro, como o foco não é a base nitrogenada, e sim o grupo fosfato e a pentose, o grupo carboidrato, então eu não representei ela aqui, mas existe, tá? No caso aqui, então, para facilitar a nossa visão, ao invés de fazermos então com moléculas, exatamente a estrutura molecular, que talvez até um pouco dificulte o entendimento, eu só fiz aqui mesmo para frisar onde vai acontecer a ligação, então seria mais ou menos aqui, assim, tá? Aí, liberando então essa molécula, né, esses átomos. E aqui eu representei já em bloco para facilitar, então o grupo fosfato ligado no carbono 5 linha, a pentose e a base nitrogenada. E perceba que esse carbono 3 linha está ligado com o grupo fosfato do outro nucleotídeo. Então aqui nós vamos ter a ligação fosfodiéster. Mesma coisa aqui, esse fósforo aqui, né, agora desse nucleotídeo ligado ao carbono 5 linha, ele está ligado a uma pentose, ok, né, que ele é a pentose, e esse carbono 3 linha está ligado com o outro com o outro nucleotídeo, o outro grupo fosfato do próximo nucleotídeo. Então aqui eu comecei a representar, então ali eu não concluí, não terminei, porque acho que já deu para dar entendimento. As ligações fosfodiéster então vão acontecer entre a pentose e o grupo fosfato. E no caso, então, que lugar da pentose? No carbono 3 linha com o grupo fosfato. E aí vai um segredo que muitos alunos têm dificuldade para entender, a nomenclatura das cadeias de DNA. Nesse caso, perceba que nós temos então o grupo fosfato se ligando ao carbono 3 linha. E aí depois a gente tem o carbono 5 ligado ao grupo fosfato e esse grupo fosfato ao carbono 3 linha do próximo, né, do nucleotídeo seguinte. O carbono 5 ligado ao grupo fosfato e assim sucessivamente. Então, para facilitar o entendimento de qual cadeia de DNA nós vamos falar, quando a gente for falar de replicação, transcrição e tradução, nós temos aqui então que essa cadeia de DNA vai ser chamada 3 linha, 5 linha, 3 linha, 5 linha, 3 linha, 5 linha. Então, ela vai ser muito mais prático para a gente entender que o sentido de construção dela, o sentido em que as moléculas vão se organizar, vão se estruturar, é no sentido 3 linha, 5 linha. Nós temos, então, além das ligações de um nucleotídeo com outro nucleotídeo da mesma cadeia, nós também temos ligações com nucleotídeos de cadeias diferentes. Isso vai acontecer entre as bases nitrogenadas.
Enquanto anteriormente nós temos ligações entre nucleotídeos da mesma cadeia, então uma pentose ligada com o grupo fosfato, pentose com o grupo fosfato, neste outro exemplo de ligação, nós temos então entre as bases nitrogenadas de uma cadeia de DNA, de ácido nucleico, com outra, formando então as pontes de hidrogênio. São ligações que vão acontecer entre o hidrogênio de uma base nitrogenada com a outra, base nitrogenada da outra cadeia. Só para a gente recapitular, no comecinho da aula eu falei que nós temos 4 tipos, 5 se nós considerarmos o RNA, mas como nós estamos falando de DNA primeiro, vamos considerar só os 4 principais: adenina, timina, citosina e guanina. São bases nitrogenadas e esses 4 tipos que compõem todo o código genético dos seres vivos. Só que tem um jeito especial onde eles se ligam, não é de qualquer maneira. Então nós temos que, dentro dessas 4 bases nitrogenadas, a adenina e a guanina a gente chama de bases púricas, enquanto que a citosina e timina nós chamamos de bases pirimídicas. Sempre uma base púrica se liga com uma base pirimídica, mas é específico. O que isso quer dizer? Sempre que nós tivermos uma adenina, ela só pode se ligar com uma timina. Se nesta cadeia de DNA nós temos uma adenina, nesta cadeia de DNA, na oposta, então, nós teremos uma timina. Se aqui nós temos uma timina, nesta outra cadeia, uma adenina. E assim funciona também para a citosina. Se nesta cadeia de DNA nós temos uma base nitrogenada, citosina, nesta outra oposta, uma guanina. Se aqui é uma guanina, do outro lado, oposta a ela, seria a citosina. Então, ela sempre tem essa ligação específica, ok? Com base nisso, eu desenhei aqui uma representação dessas 2 cadeias, e aí sim que a gente chama que o DNA ele é formado por 2 cadeias nucleotídicas. Então aqui eu representei uma cadeia, que é uma fita, uma cadeia ou fita, são sinônimos, e aqui a outra fita, a outra cadeia de DNA oposta. Então elas são antiparalelas. Se a gente pudesse fazer uma analogia, uma fita vai no sentido e a outra fita vai no outro sentido, no sentido oposto. Então o DNA é uma fita dupla antiparalela. Ele é estruturado de tal forma que as 2 moléculas, formando fitas ou cadeias, são ligadas de forma antiparalela, certo? Como assim antiparalela? Vamos focar aqui nesta cadeia primeiro. Nessa cadeia, como a gente viu, nucleotídeo, fosfato, pentose, base nitrogenada, ok? Aqui, então, nós vamos ter normal, como a gente viu no outro exemplo, a pentose, carbono 3, carbono 5, carbono 3, carbono 5. Então, essa cadeia a gente chama de 3' 5', por causa da posição do carbono na pentose, tá? Essa no carbono 1 ligado à base nitrogenada e no carbono 5 o grupo fosfato. Nessa base nitrogenada, eu peguei como exemplo a timina, tá? Como eu expliquei no exemplo passado, aqui a ligação fósforo-diéster. O fósforo, o grupo fosfato de um nucleotídeo, se ligando com a pentose do outro nucleotídeo, tá? Nesse nucleotídeo aqui, eu representei a base nitrogenada como uma citosina. E neste outro nucleotídeo aqui, eu representei a base nitrogenada como adenina. Se a gente pegar essa sequência, então, esse sentido, 3 linhas, 5 linhas, nós vamos ter agora a oposta. Qual que é o oposto da timina? Se a gente voltar aqui, o oposto da timina é uma adenina, porque sempre timina vai se ligar com adenina e vice-versa, adenina com timina. Se nessa cadeia nós temos uma timina, o oposto, então a ligação complementar, a ligação antiparalela, é uma adenina. Então aqui, base nitrogenada com base nitrogenada de uma cadeia de DNA, se ligando com a base nitrogenada de outra cadeia de DNA, pelas ligações de pontes de hidrogênio, certo?
E uma coisa que é muito importante nós entendermos aqui: uma adenina e uma timina formam duas ligações, fazem duas ligações, duas pontes de hidrogênio, enquanto que uma citosina e uma guanina fazem 3 pontes de hidrogênio, ok? Então, é uma estrutura um pouco mais forte, essa de 3, certo? E aqui, como elas são complementares, o que vem após a base nitrogenada? A pentose. Só que perceba que essa pentose está no sentido da outra cadeia, está no sentido contrário, está no sentido oposto. E aí, grupo fosfato. O carbono 5 ligado no grupo fosfato, o carbono 3 fazendo uma ligação fosfodiéster com o grupo fosfato do outro nucleotídeo, tá? E aqui a mesma coisa, perceba, se aqui for uma citosina, aqui será uma guanina, sempre. E da mesma maneira, no próximo nucleotídeo, uma adenina com uma timina. Então, se essa cadeia vai no sentido 3' 5', esta cadeia aqui vai no sentido 5', 3', porque ela vai sempre se encaixando. Aqui nós temos então o 3 e o 5. Então aqui o 5 e o 3. Se nós temos o carbono 3 aqui e o carbono 5 nesse sentido, aqui o sentido oposto, 5', 3', 5', 3', 5', 3', fazendo então a cadeia de DNA com o sentido oposto. Enquanto uma vai no sentido, a outra tem que complementar. Para nós concluirmos nossa aula, então, nós temos que o DNA é constituído por 2 fitas antiparalelas, como eu expliquei para vocês e mostrei a complementariedade dessas moléculas, principalmente das bases nitrogenadas. E uma relação importante que a gente pode tirar e que cai um pouquinho no vestibular, principalmente, é a relação de Chargaff. Se nós transformarmos em porcentagem as bases nitrogenadas e a quantidade de cada base nitrogenada que tem numa cadeia de código, do código genético, numa cadeia de DNA, o que nós observamos? Aqui um exemplo, né? Como a adenina sempre se liga com a timina, então vamos considerar que 35% de todo o material genético seja adenina. Então, 35% também é timina. Logo, nós já temos então 70% desse código genético formado de adenina e timina. Os outros 30% está distribuído entre guanina e citosina. Então, 15% guanina e 15% citosina, ok? Essa relação de Chargaff é importante para outros desdobramentos, principalmente na genética. Não vem muito caso agora, mas é só para ficar bem claro essa complementaridade que sempre a adenina se liga com timina e a guanina se liga com citosina. E uma outra coisa que eu acho bem relevante a gente comentar, que às vezes falta para dar um fechamento, é a forma com que o DNA muitas vezes está estruturado dentro da célula. Porque o que eu mostrei até agora foram as moléculas, mas se o DNA ficasse nessa forma molecular, ele poderia ser facilmente passar pelos processos de digestão da célula, ele poderia se ligar com alguma outra molécula, alguma outra enzima, que não é o ideal para ele. Então, em 1953, Watson e Crick conseguiram observar que a estrutura molecular do DNA, essas moléculas que eu mostrei para vocês, adquirem um formato. E esse formato é de dupla hélice. Como são 2 cadeias antiparalelas, elas vão se invertendo, elas vão se espiralando, formando então uma espiral. E essa espiral, novamente, se todo o nosso código genético fosse só uma espiral, ou mesmo desenrolado, seria muito grande, não caberia dentro do núcleo, muito menos dentro da célula, imagina. Então, também se observou que o DNA adquire uma estrutura chamada cromatina. E a cromatina é formada por DNA, como eu mostrei aqui em branco, e as proteínas. Essas proteínas são chamadas estonas, onde o DNA vai se enrolando sobre ela, como se fosse um novelo de lã mesmo, onde a gente vai enrolando essa lã. Então a lã seria o DNA e as estonas vão enrolando o DNA para preservar ainda mais a estrutura molecular dele.
Mas em situações onde a célula precisa se dividir, então uma célula vai se dividir em duas para que aconteça o processo de multiplicação celular, nós observamos que os ácidos nucleicos, DNA, enfim, a cromatina, ela passa por um processo de alto nível de condensação, formando então os cromossomos. Nós temos no nosso corpo, nós seres humanos, temos 46 cromossomos. E eles não ficam sempre nessa forma cromossômica. Essa forma de cromossomo nós só observamos quando a célula realmente vai se dividir. Então, ela precisa passar por todo o ciclo celular. No geral, quando a célula está ativa, quando ela está funcional, mas não vai se multiplicar, não vai se dividir para então multiplicar, nós vemos que ela está na forma de cromatina. E é até mais fácil acessar a cromatina, acessar as informações contidas na cromatina do que na forma de cromossomo, onde ele está num alto grau de espiralamento. Então, a aula termina por aqui. Quero agradecer a atenção de vocês. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe seu link com outras pessoas que você sabe que também está estudando e essa aula pode ajudar. E é nóis, até a próxima!